Estou aqui com a doutora Aline Vilela, com mais de 10 anos de profissão, uma carreira linda, carreira incrível. E sabemos que você passou por um momento difícil na vida, né? Com essa guerra com câncer, graças a Deus deu tudo certo e você venceu. Como lidar com o cansaço emocional que ninguém vê? É desafiador, porque você, no meu caso, até para contextualizar, eu tive um câncer de mama. Era um câncer de mama que, quando diagnosticou, mesmo fazendo os exames regularmente, anualmente, era um câncer localmente avançado, com crescimento rápido. É, e, e assim, eu tive que passar por todo o processo. Quimioterapia, 2 cirurgias, radioterapia. E as pessoas, quando elas viam, e muitas vezes me viam parecer fisicamente bem, elas não entendiam isso. E eu acho que é muito do ser humano. A gente só consegue, infelizmente, consegue ter uma resiliência, de repente, uma empatia maior quando você passa pela situação. Eu queria que não fosse assim, que as pessoas conseguissem enxergar realmente. E uma frase, duas frases assim que eu escutava que era desconfortável, era assim: você nem parece que tem câncer, você não tem cara de quem tem câncer. E assim, câncer não tem cara, sabe? E foi desafiador porque eu entendi que era uma limitação da pessoa. Então, é, no início, assim, caramba, pô, tô fazendo quimioterapia, tô cansada. E isso, o cansaço, ele é uma coisa muito individual, né? E subjetiva. Então a pessoa não consegue sentir, ela pode até, ah, não, poxa, eu sei que tá cansada, mas se você tá com a cara bem, a pessoa acha que não. Você tem que estar com aquela cara, oh meu Deus, tipo, tô morrendo para poder. Então, essa discrepância, porque eu não queria estar assim. Eu botava na minha cabeça, não, eu vou fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho e vou embora. Sentindo dor, às vezes cansada, e eu tocava em frente. Então, as pessoas entenderem esse limiar demorou um tempo. As pessoas mais próximas, como por exemplo minha família, meus amigos mais próximos que estavam comigo, eles entenderam isso rápido, mas pessoas que não tinham tanto contato, realmente foi bem desafiador. E é aquela coisa que eu sempre falo com meu marido: não levo pro coração. Tipo, a pessoa, ah, e eu não conseguia, e eu explicava, eu falei assim: olha, cara, não tá dando, não está dando, então não consigo fazer isso. E eu acho que uma maneira é sendo muito verdadeira, sabe? Sendo muito transparente. Foi a maneira que eu, Aline, consegui fazer o melhor que eu podia com aquilo que eu tinha em relação a esse assunto nessa época. Como não deixar o câncer virar a sua identidade? Isso daí é uma questão muito importante, porque, e é uma coisa que eu falo, o diagnóstico não é um destino, não só do câncer, mas para qualquer doença crônica, qualquer doença que tenha um potencial, que na medicina, no Medicaid, a gente chama de morbimortalidade, né, que tenha um risco maior. A pessoa só pensa naquilo e acaba virando a doença. Então é o que eu sempre falo: o diagnóstico não é um destino. E a maneira que eu, Aline, eu falo muito da minha experiência pessoal, é, foi ver além. Algumas coisas já estavam muito certas na minha cabeça, assim, eu não estou nesse mundo a passeio, eu vou passar por cima disso igual um trator. Então eu pensava no bem, eu pensava nas coisas boas, eu procurava me apegar às oportunidades, à esperança, não ficava olhando e chovendo no molhado. E isso, como eu falei, é uma pergunta extremamente importante, porque eu, como médica, eu tenho um contato também com pacientes graves. E, infelizmente, isso é muito comum. A pessoa vira o diagnóstico, a pessoa só consegue aquilo, sabe? E eu falo, é, eu não sou a doença, eu sou muito mais do que a doença. Ela aconteceu e vamos fazer tudo que é possível para com o objetivo de resolver. Mas o diagnóstico não é um destino, eu não sou a doença. Eu procurava, e em alguns momentos isso era muito difícil, extremamente desafiador, porque é incerto, sabe? Você tem medo, você fica inseguro. Então,
precisou, no meu caso, de uma concentração e de uma decisão assim muito grande, muito forte. Dá para manter a leveza sem negar a dor? Total. É um desafio. Não é fácil, mas é possível. E é uma coisa que eu trago muito, sabe? Nós temos escolhas. E muitas vezes, quando eu falo isso, a pessoa fala assim: cara, tá maluca? Como assim tem escolha? Eu tô com diagnóstico do câncer, vou ficar mal, vou. Não, cara, a gente tem escolha. Tudo na vida nós temos escolhas. Então, eu entendi de forma muito clara: eu tinha escolha. Ou me posicionar como papel de vítima. Ah, coitada de mim, tão bonita, tão jovem. Ah, médica e passando por um câncer. Poxa, eu sempre me cuidei. Eu poderia adotar essa posição ou falar assim, cara, eu sei que isso não vai ser bonito, não vai ser gostoso, eu não queria, mas enfim, eu tenho que resolver, tá no meu colo. Então, o que eu falo é, a gente tem escolha, eu tinha escolha de passar por essa jornada, passar por esse caminho, caminhar, olhando para baixo e vendo as pedras e reclamando das pedras, ou apesar das pedras, falei assim, o dia tá bonito hoje, né? E eu fiz essa escolha, é uma escolha consciente. Fique claro que não é fácil, sabe? Mas tudo começa com uma decisão. E também é extremamente importante você ter suporte, sabe? Você ter suporte de pessoas que te ajudem a você seguir em frente, a te tirar do chão. E isso não é uma coisa muito comum também. Existe um sentido mais profundo por trás dessa doença? Cara, eu vou te falar total, assim, sabe? Eu vejo as coisas de uma forma muito diferente. Eu já acreditava que ninguém tá no mundo a passeio. Isso para mim sempre foi muito claro. E hoje eu tenho muito forte dentro de mim que nós estamos no mundo para aprendermos, nos curarmos, ensinarmos e transbordar. E o transbordar tem a ver com servir. O mundo tudo está interligado, sabe? E nós não estamos aqui só por nós. Então, eu, Aline, eu descobri um servir no que aconteceu comigo. Na verdade, o grande propósito, é, no meu caso, foi eu olhar para dentro, curar algumas feridas. Eu achava que a cura que eu precisava era somente a cura física. E eu entendi que eu precisava de uma cura emocional também muito forte. E eu estava aberta para isso. Porque, assim, acho que tudo que acontece na nossa vida, e tem um autor que eu gosto muito, que é o Napoleão Hill, ele fala, assim, de forma muito clara, é, do benefício equivalente, e que toda situação de dor, toda situação que teoricamente é ruim, traz um benefício equivalente. O que é isso? Toda situação que te tira da zona de conforto, que te bota teoricamente num cenário pior, você tem alguma coisa boa para tirar daí. E aí entra no que eu falei da questão da escolha, sabe? E aí eu entendi que eu tinha escolha de ficar sentindo pena de mim ou de abraçar isso e entender o que Deus queria me ensinar. Porque se Deus permite que isso aconteça, se Ele permitiu que isso acontecesse comigo, eu tinha muito claro na minha cabeça que algum benefício eu poderia tirar daí, algum aprendizado. Benefício não, porque é muito pesado assim, nesse contexto, mas assim, algum aprendizado eu poderia tirar daí. Mas como estava acontecendo comigo, quem pode tirar o aprendizado sou eu, então eu tinha que me mexer, eu tinha que olhar as coisas da Aline, olhar para dentro, olhar as coisas da Aline que de repente ao longo da minha vida eu coloquei debaixo do tapete, algumas situações, algumas dores, algumas reações e curar isso. Então, já que como eu chamo, foi um Kinder Ovo com surpresa, né? Já que o Kinder Ovo estava no meu colo, eu falei assim, vamos resolver isso. Essa foi minha posição, minha postura. Por que algumas pessoas se afastam quando mais precisamos? Cara, essa pergunta ela é excelente, ela é excelente. Aconteceu comigo e acontece com muita frequência. Tem algumas questões aí. Uma, e falando assim, no carioquês fluente, é, isso algumas pessoas não aguentam o rojão, tá? Seja porque elas têm medo e não têm estrutura emocional realmente para aguentar isso. De repente, o tipo de relação que ela tem com você
não é uma relação genuína, tá? Então, assim, já falei duas coisas. Uma, a pessoa não tem a questão estrutura emocional. Outra, o tipo de relação não é uma relação genuína. E um terceiro também que eu via, que aconteceu comigo, na verdade, tem mais duas coisas. O terceiro, ela acha que pode ser com ela. Tipo, poxa, a Aline era toda certinha, fazia os exames, estilo de vida saudável, e aconteceu isso com ela. Eu que sou toda errada, comigo podia acontecer muito pior. Então a pessoa olha essa situação e ela não consegue, tá? E a quarta, de achar que é uma injustiça, de achar que ela não merece, ela é uma injustiça, ou por amar demais, não consegue ver você nessa situação. E comigo aconteceu isso, assim, eu tenho alguns exemplos. A minha madrinha, ela não conseguia falar comigo. O tempo inteiro do tratamento, ela não falava comigo. Ela ligava todo dia para minha mãe. Sempre que tinha tratamento e tudo, tinha químio, ela ligava para minha mãe, mas comigo ela não conseguia falar. Então, esse foi um exemplo. É, Algumas amigas, assim, duas amigas muito próximas, assim, uma das minhas, sabe, muito próximas mesmo, uma das minhas grandes amigas, é, elas se afastaram e no caso elas são pessoas muito importantes para mim e uma amiga nossa em comum deu um esporro, falou assim, cara, nossa amiga não tá bem, você vai fazer isso, depois você vai se arrepender. Aí ela, é que eu fiquei tão mal e eu me afastei como defesa. E aí ela se aproximou. E a outra eu liguei e falei assim, cara, olha só, estou precisando de você. O que está acontecendo? Ela falou assim, cara, eu não tenho estrutura emocional e eu não estou conseguindo te ver assim. Eu tenho um amor enorme por você e eu não consigo. Eu falei assim, cara, mas eu preciso de você. E aí ela esteve junto do meu lado. E ao mesmo tempo tiveram algumas pessoas também que assim é, se afastaram total e eram pessoas que eu falei assim, cara, acho que o tipo de relação de amizade não era como eu achava que era. E aí eu deixei ir, deixei fluir, sabe? Não fui atrás, não. Então eu vejo muito esse tipo de situação. E aí é importante trazer uma coisa que. E é como se fosse um manifesto que, quando eu tive acesso a esses dados, me incomoda muito. E uma vez que eu sei disso, eu não posso ficar quieta, sabe, sem fazer nada, que é o fato de mais de 90% das mulheres com câncer de mama serem abandonadas pelos seus parceiros e mais de 63, eu acho, agora eu não lembro o número exato, não terem apoio em casa. Então, assim, já é uma situação tão difícil de você passar, mesmo com todo amor, todo suporte, e você sozinho é mais desafiador ainda. E uma coisa que eu falo é assim, se aproprie de você, sabe? Se aproprie de quem você é. Não aceite migalhas. Às vezes isso é uma oportunidade para tirar da sua vida quem é melhor, quem deve ser tirado, e para você deixar aproximar quem realmente se importa com você e quem quer o seu cuidado e quer o seu bem. Mas uma outra coisa que assim, eu sempre falo isso, seja verdadeira. Seja verdadeira com o que você pensa, seja verdadeira com o seu sentimento. Ser verdadeiro e se colocar é diferente de brigar. São coisas totalmente diferentes. Então, assim, por exemplo, com essa minha amiga, eu falei, eu fui verdadeiro. Cara, eu tô triste. Eu tô triste que eu queria você do meu lado, sabe? E ela poderia muito bem ter respondido, Aline, eu não consigo, cara, tá bom. E vida que segue. Mas que muitas vezes eu vejo até de pacientes e pessoas próximas, amigas próximas que tiveram depois o mesmo diagnóstico, eu não posso ficar assim, senão eu vou chatear o fulano. Eu não posso ficar assim, porque se eu falar tal coisa, o fulano vai ficar chateado. Cara, olha só. Você está tratando um câncer, você já está já tá com muita coisa em cima de você para administrar, sabe? É óbvio, não vai ser grosseiro, não vai ser mal educado, mas assim, seja verdadeiro. Seja verdadeiro com os seus sentimentos, seja verdadeiro com as pessoas à sua volta, que elas vão ficar mais confortáveis também, sabe? Então, foi a maneira que eu vi que realmente as coisas fluíram. Como pedir ajuda sem parecer fraca? Cara, isso é tão difícil, ainda por cima para nós mulheres, porque assim, eu digo que
Eu não achava que eu era Mulher Maravilha, não. Eu tinha certeza, eu tinha a síndrome da Mulher Maravilha. E não é por maldade, mas eu acho que da maneira sabe, que a gente foi forjada, foi criada resolvendo tudo, e a mulher, normalmente, ela é acostumada a equilibrar os pratinhos e tá com o nariz, tá com o pé, e tá tudo bem. Então, assim, sempre, não, deixa que eu resolvo, deixa que eu faço. E não era por orgulho, por vaidade, era porque isso para mim era a maneira de ser feita, de não querer incomodar também. E é interessante porque isso pode esconder várias coisas, tá? Podem esconder, podem ter, atrás dessa atitude, podem ter crenças limitantes. Não sei se você sabe o que é crença limitante, mas assim, são coisas que você acredita que travam a sua vida. Tem uma explicação maior para isso, mas eu estou sendo bem sucinta aqui. Pode ter crença limitante de repente, não merecimento, de síndrome da impostora, ou de você querer sempre agradar, e por isso você faz, e você se sacrifica para fazer pelos outros. Então, você tem que primeiro identificar o por que você tem essa atitude? Às vezes até reatividade mesmo. Às vezes assim, a pessoa foi criada, o pai falava que assim, eu não criei minha filha para depender de homem, e a mulher ficou com aquilo, então ela não aceita, sabe? Isso é uma crença limitante também, ela não aceita ser ajudada. E assim, para mim isso foi um desafio, como eu sempre fui acostumada a resolver tudo. Mas, cara, eu vou te falar uma coisa, é tão importante você se sentir cuidada, sabe? Ainda por cima numa fase, quando nessa situação de uma doença com potencial grave, que você está abalada emocionalmente, que você está tentando catar, está catando os seus caquinhos e tentando se manter de pé. Então, assim, e uma coisa que eu sempre falo, a pessoa que está ao seu lado, a pessoa que te ama, a sua família, sabe? Eles querem ser úteis também, eles querem servir. Quantas vezes eu ouvi, poxa, não, nem me ajuda. Pô, Aline, mas você nunca quer ajuda. A pessoa quer estar próxima. Por que você não está perto? Você não. Isso antes de ficar doente, assim. Você não deixa, você resolve tudo. Então, eu acho que você se deixar ser cuidada, se deixar ser ajudada, não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário, é sinal de força, sabe? É sinal de que você não está sozinha. Isso traz tantas mensagens importantes assim para você. E o mais importante, você vai construindo a relação. Todas as relações, eu não falo só relação afetiva, tipo de casamento, mas eu falo assim, relação de amizade, relação familiar, sabe? As pessoas querem estar por perto e é muito comum quando acontece isso, várias pessoas assim, familiares, de vir me perguntar, poxa, Aline, eu tenho uma prima que está passando por isso. Poxa, eu queria tanto ligar para ela todo dia, mas eu não quero atrapalhar. Eu falo assim, fala a verdade. Liga para ela, fulana, olha só, cara, eu tô com o coração em pedaço que você tá passando por isso, quero estar perto de você, posso? Ou então, sabe, os acordos são importantes em qualquer relação, então seja verdadeiro, sabe, fale o que você tá pensando, e muitas vezes o que você acha que pode ser uma fraqueza de pedir ajuda, a pessoa tá do seu lado esperando isso, querendo assim, cara, te ajudar. E isso vai construir momentos para vocês, vai construir memórias, sabe? E isso é extremamente importante. Então, olha para dentro, entende por que você está fazendo isso e agradece a Deus que tem pessoas que te amam e que construa boas memórias dessa situação tão difícil. Como lidar com comentários maldosos ou invasivos? Cara, essa daí. Olha, e vou te falar, tem, tá? E às vezes a pessoa não é nem na maldade, mas é sem noção. E é o que eu chamo das balelas bem intencionadas. Cara, assim, eu já ouvi cada coisa e a maneira que eu lidei falando a verdade. Assim, sem ser grossa, mas teve duas vezes que eu tive que ser grossa porque a pessoa não tinha noção realmente nenhuma, não. Mas assim, sem ser grossa, com educação, com delicadeza, mas se você está incomodado, eu falo a verdade. E, cara,
você já está tendo que lidar com tanta coisa, tratamento, medo, insegurança, receio, sabe, cansaço físico. Você tem licença poética para isso, não tem? Eu falava isso, sabe? Se a pessoa era um comentário maldoso, eu primeiro mudava a minha tática, a tática da Aline. Eu primeiro mudava de assunto. De forma discreta, mudava de assunto. Aí a pessoa insistia. Aí eu mudava de assunto de novo. Quando era na quarta vez a pessoa insistindo, eu falava assim: Fulano, olha só, eu não estou sendo grosseira, mas deixa eu te falar uma coisa, você está sendo extremamente inconveniente. A pessoa, como assim? Você está sendo inconveniente. Tipo, você que me perguntou como eu estava me sentindo, como é que eu tinha ido no negócio. Eu falei que eu estava triste. Você perguntou por quê? Eu falei porque o cabelo tinha caído. E você diz que é para minha cura, cabelo cresce. Cara, não fui eu que te perguntei. Mandou usar peruca para não ficar triste? Sabe? Olha só, eu não te perguntei. Você está sendo invasivo. E aí falava, e muitas vezes eu até explicava, e a pessoa, cara, Aline, desculpa, eu não sabia que. Eu falei assim, cara, então você tá sabendo, sabe? A pessoa, por exemplo, e eu falo do cabelo porque é uma coisa muito marcante, e não só por mulher, vaidade, isso também é válido, tá? Que muitas vezes, agora, eu ouvi isso também, agora não é hora de ser vaidosa, agora é hora de se curar. Ok, pela lógica, isso é lindo. Eu sabia isso pela lógica, o cabelo cresce também, eu sei pela lógica. Mas, cara, eu tava ferida, eu tava sofrendo, eu não queria ouvir isso, sabe? Então, eu tenho direito de não ouvir isso, eu tenho direito de escolher o que eu vou ouvir. Então, eu, assim, mandava, ia direto com educação, com classe, mas quando a pessoa era sem noção, eu falava. Às vezes a pessoa pedia desculpa, às vezes, não tem problema. Olha só, porque você está sendo grossa, estou. Eu tenho licença poética para isso. Cara, você já está passando uma fase super difícil, você ainda tem que engolir sapo? Cara, não engolia não. Não engolia não. Falava a verdade, era verdadeira, sabe? E foi o que eu falei. Você se posicionar é diferente de brigar. Eu não brigava com ninguém. Eu só me posicionava. Eu falei assim, olha só, isso não está legal. Então, foi a maneira que comigo funcionou. Quando você fez o diagnóstico, você se perguntou por que comigo? Cara, então, isso daí é uma pergunta que é muito comum, mas sinceramente eu não tive isso, tá? Eu não me questionei. Quando eu conto a história, como foi o diagnóstico, eu digo, sempre conto a história da minha DR com Deus. Eu tive o diagnóstico no dia que eu estava de plantão, no hospital que eu trabalho. No dia anterior eu tinha ido lá, fiz o exame. E aí no dia seguinte eu estava de plantão, eu falei assim, amanhã eu vejo o resultado. E aí veio o diagnóstico. Primeiro eu fiquei aquela coisa assim meio tonta, sabe? Eu falei assim, Jesus do céu, como assim? No exame do ano passado não tinha nada, cara. Como assim, sabe? Tô com quase um limão Tahiti na mama, um negócio de 4 e pouco, quase 5 centímetros. Eu fiquei meio tonta. E aí a minha primeira reação, eu subi, fui pro quarto dos médicos e me tranquei. Aí ajoelhei, eu olhei pra cima e falei assim, Senhor Jesus, o senhor tá de brincadeira com a minha cara, né? Eu estava passando por uma fase super difícil na minha vida. Meu pai tinha falecido relativamente há pouco tempo, minha família estava passando por algumas situações extremamente delicadas. E eu estava numa fase da minha vida que eu estava pegando os meus caquinhos e tentando me reconstruir. E aí eu falei assim, Jesus, o senhor está me mandando isso? Sério? O senhor está permitindo que eu passe por isso? E aí a minha pergunta não foi porque foi assim, Senhor, se o senhor está permitindo que eu passe por isso, acredito que tem algum ensinamento que eu tenha daí, que eu só consiga receber daí. Então eu me comprometo a passar por isso, por essa situação, de olhos e ouvidos abertos, para aprender o que o Senhor quer que eu aprenda. Então, a minha mentalidade estava assim desde o início, porque, cara, assim, muitas vezes a pessoa pergunta, o câncer foi a pior coisa que aconteceu na sua vida? Não. A pior coisa que aconteceu na minha vida foi perder meu pai, foi o falecimento do meu pai. O câncer foi a segunda. E eu acho que eu já tinha, sabe, tava digerindo tudo aquilo e veio isso, sabe aquela coisa assim, tem uma frase que a gente fala em casa, só que ela não é muito educada, não. Tipo, o que é um peido para quem tá cagado?
O meu pensamento foi mais ou menos isso. Eu falei assim, cara, eu já tô com tanta coisa, mais uma coisa. Tá bom, então eu não me questionei por que eu. Embora isso seja uma pergunta muito comum que eu veja, as pessoas que passam por isso. E aí eu te trago o seguinte questionamento: por que não você? Se é uma questão que existe, que nós sabemos que acomete, né, tantas pessoas no mundo, por que não você? Por que que você está isento disso, sabe? Então, a pergunta é o contrário. Por que não eu? Você já chegou a se questionar ou perguntar a Deus o que eu fiz de errado para eu merecer isso? Cara, sendo muito sincera, dessa maneira não, mas e foi interessante isso, e falar de Deus. Em um dado momento, um dia, e é muito, essa situação para mim foi muito marcante. Em um dia, eu pensei, eu falei assim, Senhor Jesus, cara, assim, eu acredito que eu sou uma pessoa boa, tudo bem, sabe? A gente erra na vida, acredito que tenha errado muito também, mas será que isso é castigo de alguma coisa que eu tenha feito? Uma vez passou esse pensamento. E aí, nesse mesmo dia, e assim, como Deus é maravilhoso e como Ele escuta a gente, Espírito Santo, sabe? E aí, nesse dia, isso foi tipo umas 3 da tarde. 7 horas da noite, uma amiga minha foi visitar e ela, do nada, o telefone dela tocou. Era a mãe dela. A mãe dela não sabia que ela ia lá, que ela estaria comigo. E aí a mãe dela perguntou, falou assim, ah, você tá onde? Eu não sei o que lá, vim visitar a Aline, não sei o que lá. Deixa eu falar com ela. E assim, era uma amiga minha, mas eu não conhecia a mãe, sabe? Não era próxima, assim. A mãe não era tipo a mãe de algumas amigas, ah, a tia, que é todo mundo em casa. Eu sabia qual era o nome da mãe dela, mas eu nunca tinha nem visto a mãe dela. E aí ela virou e falou assim, Aline, minha mãe quer falar com você. Aí na minha cabeça ela estava querendo ser gentil, querendo ser simpática. E ela virou e falou assim, minha filha, olha só, do nada, do nada, do nada. Que, assim, eu não acredito que é do nada. Ela virou e falou assim, minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Deus tem um propósito para você, nisso que você está passando. E assim, eu falo isso, eu me emociono. Deus tem um propósito no que você está passando. Nunca, nunca se questione se você fez alguma coisa de errado para passar por isso. Cara, quando ela falou isso, eu fiquei assim, eu parei na cadeira e falei assim, gente, não é uma pessoa que eu tenho intimidade, não é uma pessoa que eu falo normalmente, a mãe dessa minha amiga, não é, sabe, eu não comentei isso com ninguém, isso daí eu tinha comentado só com meu marido, não comentei com ninguém. E, e ela falou isso de uma maneira tão forte, sabe? Então eu entendi realmente que o que estava acontecendo comigo era um propósito de Deus. Como continuar respirando com essa notícia pesando no coração? Cara, então, a gente volta pro início da nossa conversa aqui. Eu não vesti a capa do câncer. Eu não virei o câncer, sabe? Eu sou a Aline, eu continuei sendo a Aline. Entendi que estava passando, era um momento da minha vida que eu ia passar por uma situação, por uma questão muito dura e que a maneira que eu ia sair dali era como se fosse um túnel, sabe? Eu vou passar num túnel. Só que a maneira que eu vou sair desse túnel depende como eu entro e como eu escolho encarar ele. Então, isso era muito claro para mim, sabe? Eu falei assim, eu vou fazer o melhor, eu vou passar. É óbvio, tem medo. E quando eu falo, às vezes as pessoas, você fala de uma maneira como se tivesse simples. Não, não foi simples, não foi simplório, não foi simplista. Isso foi uma decisão, sabe? Em muitos momentos eu fraquejava. Não pense que não aconteceram momentos muito duros, alguns problemas sérios no meio do caminho. E assim, em alguns momentos, eu lembro de dois exatamente que eu estava cansada, eu chorava, eu falei assim, cara, eu estou fazendo o meu melhor, estou comprometida, sabe? E tipo, parece que esse negócio não tem fim, mas quando vinha esses pensamentos, eu respirava fundo, eu falei assim, não, eu não vou entrar nessa vibe. Eu escolho, mesmo
assim, meio cambaleando, pensar em coisas boas, me nutrir de coisas boas, ouvir coisas boas, e me cercar de coisas boas para eu ter força para poder passar por isso. Você já pensou, será que eu vou morrer? Cara, eu vou te falar que não. É muito louco falar isso, porque a maioria das pessoas pensam assim. Sabe por quê? Meu pai falava que ninguém morre de véspera, que a gente só morre quando o sino toca lá em cima. E quando nós viemos para o mundo, essa é a única certeza que a gente tem. Então, eu não permitia que esse tipo de pensamento viesse para mim. Algumas pessoas me perguntaram isso. Ah, mas você parece estar bem. Você não está triste? Você não acha que vai morrer? Assim, eu fui velada viva várias vezes. As pessoas me viam, ah, você vai morrer, eu gosto tanto de você. Eu falei, gente, peraí, ó. Volta a fita, diminui, porque eu não estou achando isso. Então, eu não era uma coisa que, que estava à minha frente como bandeira para eu tomar minhas atitudes, sabe? Porque assim, todo mundo vai morrer um dia. E a certeza que eu tinha duas certezas, tinha algumas certezas, mas uma era isso. Eu vou passar por cima disso igual um trator, e outra que eu ainda tenho muita coisa para fazer na Terra, sabe? Se eu estou certa ou não, mas assim, era isso. Eu falei assim, não, fica tranquilo, não vou morrer ainda não, ainda tem muita coisa para fazer aqui. Então, foi assim que eu segui. Como dar essa notícia para quem você ama sem destruí-lo? Cara, é impossível, assim, não tem como, não tem como, sabe? É, E agora, você fazendo essa pergunta, eu estou passando um filme aqui na minha cabeça cara, era horrível. Era horrível. Normalmente, eu que tinha que ficar amparando e consolando a pessoa. Eu me lembro um dia que eu cheguei no hospital para fazer um exame, é o hospital que eu trabalho, aí estava chegando com o carro, e aí nisso uma pessoa que trabalhava na mesma equipe que eu, muito querido, ele era muito querido, ele estava saindo de moto. E aí ele me viu. E aí eu estava de gorro, o rosto diferente, sem cílios. E ele, doutora, o que aconteceu com você? Eu falei assim, você não tá sabendo? Ele, não. Cara, eu falei, o bichinho chorava, mas chorava, eu tive que sair do carro. Fiquei uns 10 minutos abraçando ele. E nisso era saída de plantão, tinha gente saindo, um monte de gente que eu conheço, todo mundo assim, desesperado. Então, assim, não tem como, se a pessoa gosta de você, assim, te ama, ela vai ficar destroçada. Mas eu falo a verdade, sabe? E tinha até algumas pessoas, assim, por exemplo, amigos queridos, mas que eu não falava há um ano, não falava sei lá há quanto tempo. Cara, era muito, muito ruim eu pegar o telefone. Para os mais próximos, eu tive que fazer isso. Eu falei assim, cara, e foi assim, quando eu tive o diagnóstico, foi barata voa, né? Corre para resolver. Em 15 dias eu já estava começando a quimioterapia. Então, algumas pessoas, assim, na minha vida, eu tive que falar pelo telefone, ou que eu não estava no Rio, alguma coisa assim. Eu falei assim, cara, olha só, tá acontecendo. Ah, Aline, posso falar depois? Eu falei assim, tem alguma coisa urgente? Eu falei assim, então, depende, depende do tipo de urgente. É importante, mas dá pra esperar. Cara, a pessoa ficava desolada, assim. É, e como eu ia falar, tiveram alguns amigos que eu não via há anos, muito queridos, mas que já foram muito próximos, mas que eu não via, não falava há muito tempo. E eu liguei para os dois, aí eu parei de ligar. E aí as pessoas sabiam, né? Porque notícia ruim corre fácil. E aí eu levei alguns esporros. Eu falei assim, cara, tu queria o que eu fizesse da vida? Não falo contigo há um ano. Eu falei assim, oi, tudo bom, amiga? Oi, tá, amigo, tudo bem? Como é que você tá? Tô bem, não sei o que. E a vida? Então, eu tô com câncer. Eu não fiz, cara. E eu falei assim, olha, na boa, eu sei que você tá chateado comigo, mas eu não... Mas assim, eu não fiz, eu não queria mais ficar consolando ninguém, eu queria ficar quieta, sabe? Eu queria focar em resolver esse problema que tá no meu colo. Então, meio que foi isso. Mas assim, é inevitável. E eu acho que é ser sincero, ser delicado, mas a pessoa vai ficar triste.